Olá amigos do programa Mensagens, mais uma vez nós estamos juntos para esse grande trabalho de esclarecimento e de orientação espiritual. Para que o nosso programa tenha mensagens positivas e elevadas, nós estamos trabalhando constantemente para que a paz e a harmonia reinem em todos os lares. O programa Mensagens é utilidade pública, é mensagem elevada, tudo de bom para você e para sua família. E nós estamos fazendo esse programa com muito carinho. Programa Mensagens, com dicas de segurança também, porque a vida precisa ser feita e vivida com muita segurança. Um abraço a todos vocês, muita paz e harmonia. O nosso objetivo sempre será levar a mensagem do bem, mensagem da caridade. Um abraço a todos e que o programa Mensagens continue levando luz, harmonia e paz e esclarecimento a todos os lares e a todos os corações. Um abraço, uma boa semana a todos. Harmonia. Todo fracasso e todo o sucesso está atribuído ao homem de acordo com seu grau de harmonia em que está acostumado a viver. Um ser humano que condiciona sua mente e seu coração à harmonia está em paz consigo mesmo, com Deus e com tudo que o cerca. Mas um ser humano que tem a mente e coração desajustado, que vive dando vazão aos impulsos negativos, com certeza está também em desarmonia com o mundo. E como poderia um homem fracassado e vencido pelos próprios instintos inferiores receber as bênçãos da vida? Como pode um ser humano que só pensa em extravasar as suas energias em coisas fúteis ser dotado de sucesso? Seja de ordem física ou espiritual, o sucesso material, assim como o sucesso espiritual, é resultado de um trabalho árduo que o homem faz dentro de seu próprio interior, no sentido de organizar e harmonizar a sua casa interna. Por isso, meus irmãos, é que a espiritualidade sempre nos fala: organize o seu mundo interno, que por fora a natureza se encarrega da mudança. Ou seja, harmonize a sua mente e seu coração, que por fora tudo dá certo. Fazendo isso, com certeza tudo de bom virá em suas mãos. Toda vitória e todo progresso tem como ponto de partida a harmonia mental e emocional. Só que para viver em harmonia, devemos aprender a perdoar a nós mesmos e aos outros. Porém, há quem diga que perdoar é muito difícil. É verdade, perdoar é muito difícil. E por isso que o perdão é uma característica dos fortes.
E para nos tornarmos fortes, é necessário segurarmos firmemente nas mãos de Deus. Um homem sem Deus é como um viajante sem rumo, é como alguém que luta sem esperança de vitória. Confie em Deus e em si mesmo, meu irmão. A confiança é uma mola misteriosa que põe em ação toda a força que há em nós. E não se esqueça de harmonizar o seu campo mental e emocional. Isso é uma tarefa para todos os dias. Procure não se irritar com coisa alguma. A raiva pode queimar lenha armazenada por vários meses, e a irritação não solucionará nenhum problema. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo pode fazer. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não ilumina os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria harmonia. As suas reclamações, ainda mesmo que afetivas, não despertarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Harmonize a sua casa interna. Aprenda com a sabedoria divina a perdoar infinitamente a si mesmo e aos outros, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Na natureza, tudo acontece com poder e silêncio. O sol nasce e se põe em profunda quietude. O sol move gigantesco sistema planetário, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela sem a quebrar. Acaricia as pétalas de uma flor sem a lesar. Assim é a força de um homem que harmoniza sua mente e o seu coração. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater.
Me ama ainda? Sempre. Faz tempo que ela morreu? 2 anos. Se eu ainda sinto saudades da mamãe, é porque ela ainda existe, em algum lugar. Um livro escrito no século XIX, cheio de vozes e letras dos espíritos. Milhões de pessoas já leram esse livro em busca de respostas. Como é esse lugar para onde a senhora vai? À procura de paz. Você já parou para pensar Quando tudo isso pode ter começado? Seja bem-vindo, meu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. Você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Alguns livros podem mudar uma vida. Outros, o que vem depois dela. Fica bem, doutor. Você pode ser muito útil aqui para nós. Inspirado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O Filme dos Espíritos. O padre, o pastor e o médium. Como a fé pode ajudar a medicina? Veja a seguir. Espírito doente, corpo doente. Um homem simples que atrai pela fé multidões. Na luz da oração. Um homem que dedica sua vida aos doentes. José Tadeu da Silva aprendeu na infância com a mãe a cuidar dos desamparados. Ela morreu, mas ele continuou o seu trabalho. Hoje, Tadeu tem 47 anos e, com a ajuda da comunidade, construiu um dos maiores hospitais da região de Araxá, interior de Minas. O projeto teria vindo do mundo espiritual, diz Tadeu. Eles te apresentaram o projeto, os espíritos. E eu fiquei assustado com o projeto. Por quê? Porque eu achei muito grande o projeto, achei que eu não era capaz, que eu queria uma coisa, eu queria muito fazer o trabalho, mas uma coisa menor. 10.000 metros quadrados de área construída. Quase 300 pessoas trabalhando, entre voluntários e empregados. São 2 especialidades, geriatria e psiquiatria. O Ministério da Saúde supervisiona e aprova o trabalho, tanto que ajuda o hospital com recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para os doentes mentais da região e os idosos, este hospital é o caminho da cura. Aqui, os males do corpo e da mente são tratados por especialistas que buscam na espiritualidade um reforço para a medicina. E esta parceria, além de abreviar os tratamentos, segundo os médicos, também tem conseguido unir várias correntes religiosas. O pastor faz pregações na enfermaria. Estarei com ele na angústia, livrá-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se todos tivessem essa iniciativa do Tadeu, seria muito melhor, seria muito bom, um trabalho que nem todos conseguem ter, por isso aí é um dom que a pessoa recebe, um dom natural, um dom de Deus. 2 vezes na semana, os doentes também recebem a visita do padre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Outro dia na minha igreja lá, eu mandei bater palma a Tadeu. A gente vê sinais de Deus no mundo, pessoas que são sinais de Deus. Uma vez eu falei para ele, eu vim visitar Tadeu, eu tenho muita vergonha de você, porque você faz coisas que eu não tenho coragem de fazer. Dava banho nos doentes mais asquerosos, né? Pode ser que ele esteja muito mais perto de Deus do que eu. Os espíritas costumam se reunir com os pacientes no jardim do hospital. Um coral formado por médiuns, enfermeiros e médicos transmite harmonia. Eles acreditam que a música também ajuda a curar.
Olhe quantos irmãos estão a esperar. Além de cantar, eles rezam. E numa sessão de passes, tentam ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio mental. O passe faz parte do tratamento psiquiátrico, ele acalma o paciente. Os passes, a música, a fé. Tudo isso além dos medicamentos para reforçar os efeitos da psicoterapia. Márcia foi vítima de um surto psicótico que durante 2 anos roubou sua lucidez. Ouvia vozes estranhas e só pensava em suicídio. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, logo que eu comecei o tratamento, tomando passes, né? Então eles me tratavam mais com passes do que nas terapias. Não escuto mais voz, eu gosto muito daqui, tenho uma insegurança muito grande de sair daqui, morro de medo. Depois que eu entrei aqui eu sou outra pessoa. Antes eu só ficava nos hospitais. Até a médica que dirige o departamento de psiquiatria do hospital se surpreende com os bons resultados dos tratamentos. A espiritualidade, ela se liga à questão do amor, né? E todo aquele paciente que recebe esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, né? Ele tende a responder de maneira mais pronta, né? Tanto às psicoterapias quanto ao tratamento farmacológico. Segundo Tadeu, a paz do ambiente e a energia que vem da espiritualidade também se encarregam de agilizar a recuperação dos doentes. Você pega uma pessoa de surto, 2, 3 dias já está voltando à normalidade, já está assim, convivendo bem, né? Socializando bem, e não tem outra explicação, essa parte espiritual. E na geriatria, como explicar a disposição e a alegria dos idosos? Muitos chegaram aqui deprimidos, sem esperança. Que a gente fica muitas vezes assombrado de ver a evolução dos pacientes que a gente acompanha aqui na casa completamente atípica, fugindo totalmente do que a gente esperaria se nos firmasse e tivéssemos centrados só na parte médica, na parte científica, única e exclusivamente. Dona Eurides, de 82 anos, é um dos exemplos que contrariam a lógica da medicina, diz a geriatra. Tem 18 anos que ela está acamada, sem sentar, nem decúbito lateral, ela nunca teve uma ferida sequer. Isso, se você for explicar do ponto de vista científico apenas, você não consegue. Impressionante também é como Tadeu consegue manter o hospital. A única receita certa que vem do SUS só dá para pagar os funcionários. Todas as outras despesas são pagas com doações de empresários e moradores de Araxá. Nunca faltou comida, nunca faltou remédio, nunca faltou conforto para os doentes. E eu digo que é decorrente da obediência espiritual. Como assim? A gente consulta, tudo que vai fazer aqui a gente não faz muito pela nossa cabeça. Não é nenhum fanatismo, eu não sou contra o fanatismo, mas nós temos essa obediência que sempre deu certo. Abra a janela do seu coração, deixe o seu olhar compartilhar esta emoção. Oração nossa. Senhor, ensina-nos
a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar quem ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce
alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.